Dá um bom dia para Buriti Alegre, para Itumbiara, para Catalão, Jaraguá, Jataí, São Luís de Montes Belos, Santo Antônio do Descoberto, e também vamos transmitir esta entrevista, parte dessa entrevista, para as emissoras de TV que integram o Grupo Sucesso de Comunicação, a TV Sucesso Record. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito bom dia. Vamos aí, meus amigos, fazer aí uma análise e um react do que foi a entrevista do Lula agora há pouco. Não vi a entrevista, apenas estou fazendo aqui. E aí você que está no YouTube, nos acompanhe já no YouTube, já deixa o coraçãozinho aqui e o like, tá certo? Lá vai. Seja bem-vindo, bora ver, né, ao estado ele tem a de falar. Goiás. Amanhã a gente vai receber o senhor aqui para inaugurar uma importante ferrovia, uma obra que estava aí parada há mais de 20 anos, há mais de 2 décadas, e agora finalmente o setor produtivo será beneficiado, o setor produtivo vai agradecer a inauguração dessa obra, e a gente vai falar aí, claro, da sua chegada aqui amanhã no estado de Goiás, especialmente na cidade. Bora ver o que ele vai dizer. Muito Quem bom quiser dia, ver com imagem, tá no YouTube, Difusora do Pará. Lá vai, o homem falando. Bom dia, companheiro José Luiz. Bom dia, ouvinte da Rádio Interativa. Bom dia, Costa Filho. E bom dia, ouvinte da Rádio Morada. E bom dia, Rádio Líder. E bom dia, Caio Santos. É um prazer, Ravena, estar falando com vocês. Eu queria começar dizendo para você que eu estou à inteira disposição para vocês fazerem as perguntas que vocês entenderam que devem ser feitas. Eu quero ver se vai ser mesmo isso aí. Finalmente, a Ferrovia Norte-Sul. Quero ver. E estou, inclusive, pretendendo levar o presidente Sarney, que foi ele... Pô, ele quer levar o Sarney. Esse pessoal se adora. Que em 1987 começou essa ferrovia lá no Maranhão, e essa ferrovia demorou 30 anos para ser feita, mas finalmente ela está pronta, e eu estarei muito feliz. Se acompanhar por imagem, YouTube, Difusora do Pará. Estou à disposição. Pode perguntar. Presidente, a primeira pergunta que eu faço: por que demorou tanto tempo para a inauguração de uma obra tão importante, já que o Brasil é agro? Olha aí, o Brasil é agro, égua! Ela demorou porque tem muitos empecilhos para você fazer uma ferrovia dessa magnitude, com a questão de licenciamento, com a questão das licitações. Eu quero te dizer que no meu governo e no governo da Dilma, nós fizemos 90% dessa ferrovia. 90% da ferrovia. E aí, esses empecilhozinhos, a gente sabe que é desvio de dinheiro, a gente sabe que é propinolol, a gente sabe coisa desse tipo. Continua, Lula. 5% foi feita pelo presidente Sarney, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo presidente Temer, e 5% foi feito pela empresa que é hoje a concessionária. Quero ver. Se dependesse do governo Lula e do governo Dilma, essa ferrovia já teria sido inaugurada há... E por que não foi? Dilma, 8. 6. Lula, 6. 8. Dilma, 6. E aí ele fala que ele fez 90%. Não tem combate. Muito tempo atrás. Agora, sempre tem muito empecilho, mas eu penso que ao invés da gente agora ficar reclamando porque demorou tanto, e eu trabalhei muito, eu fui muitas vezes nessa ferrovia para fazer trechos, inaugurar trechos, e eu estou feliz de estar de volta à presidenta da República, e exatamente no meu mandato a gente vai inaugurar finalmente a ferrovia Norte-Sul, que começou em 1987. Meu Deus do céu! E agora eu passo a palavra para o meu colega, para o jornalista Costa Filho, diretamente de Rio Verde, para fazer a segunda pergunta. Bora ver. Bom dia, Ravena. Bom dia, presidente Lula. Tá estourando, pô, presidente Lula, nos 2 governos da presidente Dilma Rousseff, ela deixou um benefício incalculável de forma positiva para o interesse público das pessoas que dependem das rodovias federais. Ela duplicou de Goiânia, passando por Rio Verde até a cidade de Jataí, 310 quilômetros. Agora, como o senhor disse bem, a expectativa que é muito grande da chegada do senhor, sobre a questão da rodovia, que a Ravena já colocou muito bem aí. Sim. A população quer saber se o senhor vai retomar aquela sequência da presidente Dilma
e duplicar a BR-452 ligando Rio Verde a Itumbiara, ligando a Minas Gerais. Vamos ouvir. Antes desse avanço da ferrovia aqui, a estrada já está intransitável, com muitos acidentes, congestionamento. Pergunta logo, demora muito para perguntar esse cara. Isso, presidente Lula. Olha, meu caro Quarta-feira, obrigado pela pergunta. O que eu posso te dizer antecipadamente é o seguinte: nós estamos retomando 14 mil obras que foram paralisadas desde o momento em que houve o impeachment da Dilma. 14 mil obras paradas. Te manca, vai. 14 mil obras. 4 mil delas em escolas. Só para você ter ideia do que vai acontecer, este ano nós temos 23 bilhões de reais para investir na área de transporte, contra 20 bilhões que foi investido nos 4 anos passados. Ou seja, nós vamos este ano fazer mais investimento do que foi feito nos 4 anos do governo passado. Esquece o Bolsonaro, cara. Esquece o Bolsonaro. O cara não consegue se desvencilhar do cara. Faz o teu trabalho, vai falando o que tem pra falar, mas esquece o cara. Isso porque a gente não sabe o que foi feito no governo passado, a não ser fake news, a não ser mentira, a não ser provocação. Falou o cara que disse que tem 250 milhões de crianças passando fome, 50 milhões de crianças de rua, não sei, a outra disse não sei quantos milhões de pessoas de... não tem condições, vou te contar, mano. Porque as coisas não vão acontecer em cada estado que eu vou. Eu pergunto se alguém lembra de alguma coisa que foi feita, ninguém lembra de nada que foi feito. O que eu posso te dizer é que o nosso ministro Renan Filho está retomando todas as... Renan Filho! Ministro Renan... Olha quais... O naipe. Renan Filho. Obras, eu já vou aí... amanhã mesmo, enquanto eu estiver inaugurando a Ferrovia Norte do Sul, terminado, o nosso ministro vai sobrevoar o contorno de Itajaí, que também será inaugurado, e nós vamos retomar todas as obras, definindo prioridade. Você se lembra que quando eu tomei posse, logo em seguida eu convidei uma reunião dos 27 governadores de estado, e o governador Caiado foi, para que a gente fizesse um levantamento das principais obras de interesse de cada estado. Esses projetos foram mandados, eles estão estudados e agora, a partir do dia 2 de julho, nós vamos anunciar um novo PAC, ou seja, um novo começo de reconstruir tudo que ficou parado nesse país e aquilo que precisa ser feito de novo. Porque tem muita coisa para ser feita nesse país na área de transporte e nós vamos aproveitar esse mandato para que a gente possa recuperar o nosso país e fazer com que a sociedade brasileira tenha cada vez mais a certeza de que o Brasil vai voltar a sorrir outra vez. Tu imagina, olha, na moral, tu imagina se o Lula fizer mais do que ele fez na gestão passada. Meu amigo, esconde o teu bolso. Porque se fizer mais do que foi feito, Petrolão, Mensalão, esses anos da vida, agora é o orçamento secreto, né? O secretão. E aí, eu não sei, cara. Pode prestar atenção, o discurso é um discurso populista, um discurso de campanha, um discurso de alguém que acha que ainda está em campanha eleitoral para tentar destruir alguma coisa. Não sei por que, rapaz, isso, cara. Continua, Lula. Filho, que eu cumprimento, do bom dia. Eu quero cumprimentar agora o colega, o jornalista José Luiz, da Rádio Interativa, que também vai perguntar ao presidente. José Luiz, bom dia. Bom dia, Ravena, bom dia, Costa, bom dia, Caio. Ixi, emissoras deve que puxar um saco. Fazem parte da nossa associação, presidente. Nós temos uma associação que é agora a Associação Goiana de Rádios Comerciais. Bora, mano. Até pergunta logo, demora muito para perguntar. Então, saúde essas 3 emissoras que compõem com a gente a nossa associação Morada do Sol, líder de Rio Verde e Rádio Sucesso de Goiânia. Saúde dos companheiros. E, presidente Lula, a gente está chegando agora aos 6 meses de seu governo. Sim. Um governo que começou, todo mundo se lembra, de uma forma muito conturbada, uma tentativa de golpe no 8º dia de governo. Aquele primeiro mês foi praticamente perdido aí com aquele tumulto todo. Olha, Eunice, isso aí. Estamos chegando aos 6 meses, onde o senhor tem visto aí várias notícias positivas com relação à economia, muita coisa boa acontecendo, inclusive surpreendendo, números com relação à inflação caindo, PIB subindo mais do que aquilo que estava previsto,
Eu não sei de onde esse cara tá tirando esses dados, rapaz. Não sei. Outro tá falando aqui. Lula, presidente, está acabando com os bolsonaristas. Diesel baixo, gasolina baixa. Sabe o dólar caindo? Sabe por que tá caindo? Porque tá baixo? O diesel, porque tá baixo? Porque os Estados Unidos controlaram a inflação dele lá. Os Estados Unidos controlando a inflação dele lá, o que é que tá acontecendo? O dólar vai cair em todo o mundo. Não é só aqui no Brasil, é em todo o mundo. Eu vou te contar, mano. Ainda não deslanchou, temos muitos outros problemas. E o senhor sabe que... Te amo também, Charles. Por exemplo, da melhor qualidade. Onde o senhor teve cerca de 41,3% dos votos no segundo turno. Rio Verde, onde o senhor vai estar... Demora muito para perguntar esse jogador, rapaz. Influenciada pelo agro, o senhor teve 37,7% dos votos no segundo turno lá. O senhor sabe que esse é um segmento que o senhor tem que conquistar. Segmento do agro, que, inclusive, essas pessoas que tinham terror, Maria, Geralda, valeu, Maria. Entre Pinheiro, outras valeu. coisas, muitas delas disseminavam que não, se o Lula ganhar, a propriedade privada, as fazendas não vão ser respeitadas. Tu pergunta muito, demora muito, pergunta logo, pô. O que o senhor, além do plano Safra, que a gente sabe que vai ser lançado, demora muito. E das ações que já estão sendo feitas pelo seu governo para conquistar esse segmento do agro, o interior de Goiás, o que o senhor pretende fazer para tentar reverter esse quadro desfavorável nessa área? Bora ver. Olha, primeiro, companheiro José Luiz, eu quero agradecer aos ouvintes da Rádio Interativa que estão nos ouvindo e dizer para você, primeiro com relação à economia, eu tive semana passada em Hiroshima, no Japão, discutindo política econômica com o G7. E lá eu tive a oportunidade de conversar com a diretora do Fundo Monetário Internacional, que fazia uma previsão de crescimento de 0,9% do PIB aqui no Brasil. E eu disse para ela que eu queria encontrar com ela no final do ano. Lá vem. No final do ano na Índia. Conversa populista, conversa populista. Eu quero, no final do ano, provar para ela que ela estava errada com relação ao PIB brasileiro. Nós vamos crescer mais do que 0,9%. Nós vamos crescer acima de 2%, 2,5%. E se acontecer o que eu estou pensando, pode até crescer um pouco mais. Isabel, um abraço. Valeu, Isabel. Porque a primeira coisa que nós fizemos foi retomar todas as políticas sociais que estavam funcionando corretamente. Ou seja, políticas sociais que vão irrigando o dinheiro, sabe, na base desse país, para o pequeno produtor, para o pequeno empreendedor, para as pessoas do Bolsa Família, para as pessoas que estão na... O cara aumentou a taxa do MEI! Como é que ele está incentivando o pequeno produtor, microempresário? Meu Deus do céu! Social esperando a sua vida para te aposentar. Ou seja, esse dinheiro começou a voltar, inclusive voltar o dinheiro para a cultura. Então, eu estou convencido, eu quero... 5 milhões só para a Cláudia Raia. 5 milhões para a Cláudia Raia e os demais. Imagina isso para a cultura, né? Lei Rouanet. Agora, tu imagina os outros... Onde a Margarete Menezes foi numa dessas comissões aí e ela não soube responder nada. De onde vem dinheiro, para onde vai dinheiro, porque não sabe de nada, entendeu? Só vai crescer a roubalheira, Evandro, é isso mesmo. Isso é grave o que eu estou te falando. Se você quiser, no final do ano, você me ligue para mim fazer outra entrevista. É muito resenheiro, né? Se você quiser final do ano, você me ligue. É muito resenheiro. Na Rádio Interativa, que eu vou mostrar para você que o PIB cresceu, a economia brasileira vai estar estável, o Brasil reconquistou credibilidade internacional e aí todo mundo vai imaginar que o Brasil vai voltar a ser aquilo que ele foi em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, quando a gente crescia muito, 7,5%, e o comércio varejista. Ele crescia, viu como ele se prende ao passado? O Lula se prende tanto ao passado que ele só fala do crescimento que aconteceu lá atrás. Então ele quer fazer o quê? Ele quer transferir um acontecimento histórico de maneira anacrônica e desconexa. Ele quer transferir o que aconteceu lá atrás no governo anterior dele, numa condição totalmente diferente de que o mundo passava para hoje. Ele está dizendo, não vai acontecer como aconteceu lá atrás. Não vai. O mundo é outro. A China não vai crescer 10, 12% ao ano como cresceu lá no teu período. Os Estados Unidos não vai continuar esse boom industrial que tá tendo aí, tá querendo segurar a inflação agora, que tá conseguindo, por isso que tá baixando o dólar. Não vai acontecer, tá entendendo? Não vai acontecer. Então, se realmente ele achar que isso vai acontecer, ele tá totalmente enganado. Isso aí é o quê? Conversa eleitoreira, papo de resenheiro.
Entendeu? Para poder dizer, não vai acontecer. Ele vai prender o eleitor dele, o jumento dele, o eleitor dele ao passado e não vai fazer com que o cara enxergue o futuro. Vai ficar só naquele negócio. Olha, vai acontecer. É a esperança. E aí já era, velho. O lojista vendia acima de 10%. Isso vai voltar a acontecer. Obviamente que não hoje, porque... Pode reparar, isso vai voltar a acontecer. Todo o tempo é isso. Isso vai voltar a acontecer. Vai voltar a acontecer. Todas as palavras que o Lula profere quando ele vai dizer, vai voltar a acontecer. O contexto histórico é outro. Então não adianta o cara dizer aqui que não sei o quê, papapá. Não adianta. O contexto histórico é outro. O Brasil não vai crescer o que cresceu lá atrás. A China não vai ajudar o Brasil nesse crescimento. Os Estados Unidos menos ainda mais ele brigando com o Biden. Entendeu? Esse que é o negócio. Governar é como plantar uma semente de uma árvore, ou seja, você tem que irrigar e esperar brotar para depois começar a dar frutos. Com relação ao agronegócio, veja, eu não trabalho assim. Eu não trabalho tentando agradar um setor ou outro setor, porque senão você fica... Eu não trabalho tentando agradar um setor ou outro setor. O cara, de uma maneira leviana, diz, nós vamos agora carro zero. Aí era 3 meses, depois passou para 2 meses, agora é 1 mês. E não é carro, é ônibus, é caminhão, é trator, máquinas pesadas. Não quer agradar um setor? Ele está querendo sim levar a fábrica junto com ele. Sabe, porque ele era da fábrica, né? Maluco, são milhares de setores no Brasil. Eu trabalho para criar condições melhores para o trabalho de 215 milhões de brasileiros, dentre eles o agronegócio. Se você conhecer uma... Por que ele está falando bem do agronegócio? Por quê? Porque ele está falando para uma rádio de Goiás, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, ali o centro, o sul do Brasil, o Tocantins que é norte, mas é o antro do agronegócio do Brasil, é o que está fazendo o motor girar e o cara precisa fazer o quê? Adoçar a boca de que ele está falando como ele sempre fez. Se ele vai num evento de industriais, ele diz, nós vamos ter que aumentar o investimento na indústria. Se ele vai num evento do agronegócio, nós vamos ter que aumentar o investimento no agronegócio. Se ele vai num evento da cultura, vamos aumentar o investimento na cultura. É assim, é papo, isso aí é papo populista. Uma pessoa do agronegócio de Rio Verde, pergunte para ela se teve algum momento na vida dela, eu vou repetir, se você conhecer alguém do agronegócio, alguém que é muito reacionário, alguém que é contra o Lula, alguém que é contra o PT, pergunte para ele, colocar na mesa números, se houve algum momento na história dele... Ele vai dizer agora, eu não vi essa live, não vi. Ele vai dizer agora que lá atrás pagava-se 2% de juros para maquinário. E agora paga-se 14% para lá vai porrada, quer ver? Que o agronegócio recebeu tantos recursos como no governo do PT. Pergunte para eles. Pergunte para eles quanto é que eles pagavam uma máquina dessas coletadeiras toda automatizada no governo do PT. Eles pagavam 2%. Tá vendo aí? Mas eu quero 20 milhões, meu Deus do céu. Hoje eles pagam 14% ou 18%. Égua, viu aí? Então, eu tenho noção do que nós fizemos. Eu tenho noção que o problema deles conosco é ideológico, não é um problema, sabe, de dinheiro a mais no plano safra. Nós vamos fazer um bom plano safra, porque nós queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais, para a gente continuar exportando cada vez mais. Olha! Eu não quero saber se o produtor rural gosta de mim ou não. Eu não quero saber, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia. Eu quero ganhar esses 50 milhões na Mega Sena, porque efetivamente é o papo que ele vai ter que colar. Vai ter que colar esse papo ao longo de todo o ano. Vai ter que colar. Porque se não colar... Não vai ter mais meta de 2 anos, dos últimos 2 anos, não vai colar. E se não colar, ele vai sair. Essa que é a situação, precisa colar. É preciso ficar claro isso, que nós não precisamos derrubar uma árvore para criar uma cabeça de gado ou para plantar 1 hectare de soja. Nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas e que a gente pode dobrar a nossa produção agrícola. É preciso que a gente tenha consciência da racionalidade que tem que prevalecer na nossa política internacional. Porque eu não sei se você percebeu, ontem o Senado francês, o parlamento francês... Que foi que ele fez? Disse que não vai votar o acordo Mercosul-União Europeia por causa da quantidade de veneno utilizado nos produtos agrícolas brasileiros.
Aí o cara vai se curvar à União Europeia, tá vendo só? Ele vai se curvar à União Europeia, à França que tá explorando aqui na Guiana Francesa a foz do Amazonas, se enchendo de petróleo, metendo até o talo de petróleo lá, porque o PIB da Guiana Francesa aqui é o PIB que mais cresce no mundo. O PIB que mais cresce no mundo é o da Guiana Francesa, que é um estado, para quem não sabe, é um estado que fica aqui. É um estado francês, colônia, vamos dizer assim, né? Um estado francês, que é em cima perto do Amapá, aqui em cima do Pará. E aí, os caras estão explorando o que é explorar deles, mandando para lá, porque, afinal das contas, é um estado francês. E aqui o Brasil, o maior produtor agro do mundo, uma em cada quatro pessoas no mundo come o alimento do Brasil. Aí o bonitinho aqui tá dizendo que a gente vai ter que se dobrar, porque o francês não quer que coloque tanto veneno, porque o francês não quer isso, porque... Por favor, bicho. Por favor, os caras acabaram com as florestas dele lá e agora estão reclamando o quê aqui? Se nem o principal exportador eles são, importador. É importante a gente levar em conta que ser racional, sabe? Cuidar da agricultura, sabe, de boa qualidade, é uma necessidade competitiva do Brasil para a China e para a França. Para os Estados Unidos... A China tem 200, sei lá, 2 bilhões de seres humanos. A China tem 2 bilhões de seres humanos. A França é o quê? O tamanho de São Paulo? Se for, por favor, fazer essa comparação aí, né, Lula? E para a Alemanha. E é assim que eu quero tratar o agronegócio. Eu quero tratar o agronegócio como eu quero tratar o pequeno produtor rural. Nós temos mais de 4.600.000 propriedades até 100 hectares. Essas pessoas produzem a galinha caipira que a gente come, o ovo que a gente come, o leite que a gente toma, o feijão que a gente come. Essa gente também tem que ser tratada com muito respeito, porque se do agronegócio tem um valor extraordinário para produzir commodities, para a gente exportar, o outro tem uma extraordinária, sabe, coragem de plantar aquilo que a gente vai comer. Então nós vamos cuidar da agricultura com o respeito que a agricultura merece. Inclusive, vamos recuperar a Conab para que a gente tenha, sabe, um estoque regulador, para que a gente possa garantir preço mínimo para o cidadão que vai plantar cebola, que vai plantar alho, que vai plantar feijão, para que ele não tenha prejuízo no ano por conta de qualquer intempérie. É assim que a gente vai... Me fala se isso não é um papo populista. Me fala. Me responde. Se esse papo não for populista, eu não sei o que é. Tratar. E o recado que eu dou é esse. Eu não estou preocupado com o que fulano, ciclano pensa de mim. Eu estou preocupado que se as pessoas forem honestas consigo mesmo, as pessoas têm que dizer... O cara tá falando de honestidade. O Lula falando de honestidade. Altibolsonaro, nunca antes na história do país a agricultura foi tão bem tratada como foi no governo Lula. Tá aí. Votaria agora nele. Não sei, é papo paraguaio. Vai lá. Você está acompanhando uma coletiva de imprensa. Vai, né, coletiva de imprensa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, não vi essa live, hein? Amanhã, sexta-feira, a inauguração de uma por favor, tem que roubar com honestidade. Rapaz. Valeu, Marcelo. Um abraço, obrigado. Estamos transmitindo da Rádio Interativa juntamente aqui em Goiânia. Valeu, Claudemir. Com a Rádio Líder e também a Rádio Morada do Sol Rio Verde. E o Grupo Sucesso de Comunicação está divulgando, está obrigado. essa coletiva de imprensa para Buriti Alegre, Tumbiara, Catalão, o pessoal fala muito aqui. Jataí, São Luís, eu não vi essa live. Montes Belos e também Brasília. Eu tô fazendo react aqui. Valeu, Neto! Obrigado, cara. Valeu pela força. Vamos transmitir também parte dessa entrevista. Vamos compartilhando aí, pra gente fazer esse react bacana pra Idego aqui. Da Record, a TV Sucesso Record. Vamos ver o que ele tá falando. Fazer análise do que ele tá falando aí. Gerais, cada uma que a gente Bahia, vê que, meu Deus do céu, meu pai. Vamos agora passar a palavra pro jornalista Cairo Santos. Esse Lula é o pior da história mundial. Bora ver a pergunta. Valeu, Debbie. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia ao colega Costa Filho, né? E um bom dia especial ao presidente Luiz Inácio Lula. Bom dia especial ao presidente Lula. Bom dia especial. Também. E a gente fica mais feliz ainda por você ter escolhido. Valeu, Geraldo. Também te amo, cara. Do fundo do coração. Sua visita ao Estado. Então, muito obrigado mesmo por estar vindo a Rio Verde. Eu quero falar de política, viu, presidente Lula? E na área de articulação. Olha aí, isso é verdade. Segundo os bastidores,
que lideranças petistas estariam insatisfeitas com a demora do governo em nomear os ocupantes dos cargos federais aqui no Estado. Inclusive, estão temendo que aliados de última hora, né, aqueles que chegaram no parabéns, ocupem cargos até mais importantes. Está cobrando! O pessoal em Goiás quer cargo! Outro ponto, presidente, o Estado, Goiás, esteve muito presente na agenda da última gestão federal, né, na agenda do presidente Bolsonaro. O cara quer cargo, Goiás quer cargo! É um indicativo de que o Estado vai continuar prestigiado pelo governo federal? O senhor vai vir mais vezes ao Estado, presidente? Olha, Caio, bom dia, querido, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Explica a diferença entre populismo e fascismo. É igual ao comunismo. Igualzinho, tudo é a mesma coisa. Goiás é o mesmo tratamento que eu darei ao Estado do Rio, ao Estado de São Paulo, ao Estado do Maranhão, ao Estado de Pernambuco, ao Estado da Bahia. Ou seja, porque um presidente da República, quando ele mantém uma relação com o governo do Estado, é uma relação entre federados, é uma relação institucional. Isso. Ou seja, eu não tenho nenhuma preocupação porque o Caiado é de um partido político adversário do meu. Isso. O que importa para mim é que o Caiado foi governador do Estado do Amazonas, do Estado do Amazonas. Tá doidinho ele. De Goiás. O que importa para mim é que ele foi eleito pelo povo. Então eu vou tratá-lo com o respeito que eu tratarei qualquer outro governador. E o Estado de Goiás receberá os recursos de acordo com os projetos que forem apresentados ao governo federal. É por isso que eu disse na outra pergunta que a primeira coisa que eu fiz foi convocar uma reunião dos 27 governadores. É a terceira reunião que eu faço em 6 meses contra nenhuma nos outros 6 anos. Esquece os outros governos, bicho. O cara não esquece. Olha, ele falou aqui, nós fizemos 3 reuniões com os governadores, com os prefeitos, ele fez também. Ele deve dizer que ele fala com os prefeitos, também falou com os prefeitos. E imagina o que foi acertado. Imagina o que foi acertado nessas reuniões. Para pensar uma coisa, eu vou te falar pelo meu estado, o Pará. Tem aí o Jader Filho como ministro das cidades do governo do Lula. O Helder é governador aqui no estado do Pará. O Jader é senador por aqui. E o Celso Sabino, acho que é do PSB daqui do estado do Pará, acho que é do PSB, pode assumir a pasta do ministério, sabe da onde? Do turismo, que tá com a mulher do Vaguinho. Tu tá entendendo? Eu fico imaginando que tipo de resenha é essa com os governadores e com os prefeitos. Prefeito de Belém aqui. Prefeito de Belém, o que é que ele resolveu e conversou com o Edmilson? Que Belém vai receber a COP. Não entendo. Belém vai receber a COP em 2025. Belém ontem tinha 3 ônibus no prego, na rua. Não tem condição, só lixo a cidade. Imagina como é que é essa resenha. E eu faço isso porque eu não acho possível a gente governar o país sem ouvir os governadores. Ontem eu fiz uma reunião com os prefeitos. Olha, eu falei! Eu não acho possível governar o país sem ouvir os prefeitos. Óbvio, porque os prefeitos é onde está o problema da saúde, só da quero acertar na cena. É ali que o povo reclama. É ali que o povo xinga. É ali que o povo tem contato com o prefeito. Então eu tenho que respeitar os prefeitos, respeitar os governadores e tratá-los da forma decentemente. Você vai ver que todas as vezes que eu vou a Goiás, eu vou muitas vezes a Goiás, porque já fui muitas vezes a Goiás, eu vou tratar o governador Caiado como se ele fosse, sabe, a pessoa mais próxima de mim possível. E assim farei com todos os governadores do Brasil, porque o que me interessa é o respeito pelo voto que ele recebeu e por isso eu vou tratá-lo com muita dignidade. E Goiás vai receber a quantidade de obras de acordo com a importância de Goiás. Goiás é um estado muito importante no trânsito dos produtos desse país, sobretudo para a agricultura. Olha isso aí, Renato. E nós iremos fazer tudo. E a inauguração dessa ferrovia, valeu, Ramon. Caio, é uma coisa extremamente importante. É muito importante. Eu vou com muito orgulho. Eu convidei o presidente Sarney, que eu quero levar ele. Mas de novo, o Sarney vai andar com o Lula. Porque
Eu e a Dilma temos responsabilidade por 90% dessa obra, que já deveria estar concluída no próprio governo da Dilma, mas é que tem tanto empecilho, tanta coisinha, Tanto empecilho, tanta coisinha, tanto propina aqui, roubo aqui, desvio aqui. Esse é o problema de não... Tá feita essa estrada aí, essa ferrogrão aí, ô meu pai. Sabe, tanta coisa que atrapalha, que eu vou falar para você aqui. Poxa, eu vou passar um mês falando. Imagina! Muito isso, e eu acho que essa estrada essa ferrovia vai ser uma coisa extremamente importante para o transporte dos produtos que são produzidos no estado de Goiás. E nós vamos continuar fazendo ferrovia em outros estados para que a gente possa, de uma vez por todas, ter um sistema intermodal de transporte em que a gente possa combinar. O governo passado começou a fazer o processo de ligação do Brasil através das ferrovias que estava parada quase há 8 anos. O governo passado, pode procurar, o governo do Bolsonaro. Esses projetos, presta atenção, o país ele é tão atrasado, na cabeça do Lula, que é um cara que acha que apenas um país será desenvolvido se a indústria for forte, porque o que ele fala por indústria, ele fala de fábrica. Ele tem na cabeça dele ainda de que as fábricas, as indústrias, é que vão fazer com que o país se transforme num país desenvolvido. É essa a cabeça dele. Mas por quê? Porque isso ele pega lá do século XIX, da Revolução Industrial, que o Lenin colocou na cabeça dos comunistas, tá? Só que ele não entende que o negócio é outro agora. O agronegócio é o carro-chefe da situação. Então o Bolsonaro, sabendo disso, começou a fazer as ferrovias. Inclusive o Tarcísio era o responsável por poder definir algumas situações como essa aí. Você tá entendendo? Aí o cara vem dizer que estava parada. Quem tá mentindo aqui sou eu ou quem tá mentindo aqui é ele? Eu vou te dizer o negócio, vou te contar, mano. A rodovia, a ferrovia e também o transporte marítimo para que esse país possa, sabe, diminuir o custo do Brasil, porque um desses custos significa a má qualidade, é isso aí, Galhardo, muitas vezes, do transporte, sobretudo da região norte do país. Nós vamos tratar com muito carinho, ô Caio. Você pode ter certeza que chamo também, Bebel. Amanhã, sabe, em Rio Verde. Eu espero que você esteja lá para que a gente possa agradecer, inclusive, essa entrevista. Dá aquela puxada, aquela maciada, tapinha no rosto do jornalista. O colega Costa Filho até fez a pergunta, mas eu fiquei ainda na dúvida em relação a um sonho para os moradores da região sudoeste, um sonho para os caminhoneiros e até mesmo para os produtores rurais, que é a duplicação da BR-364, né, que liga Jataí aí até Rondonópolis, né, que seria, claro, facilitaria muito aí o escoamento de grãos, o transporte de grãos. O boa aí, Renato, isso aí. Me parece até que chegou a reunir com os valeu, velho, te amo também, cara. E o ministro, isso aí, Rogério, do seu governo teria até dito que existe um estudo para essa duplicação. Nós sabemos que a BR-060 foi duplicada no governo Dilma Rousseff. E agora esse sonho aí, né, dessa duplicação de Jataí... É o sonho esse aqui, ó. Bolsonaro inelegível. É muito importante porque liga o estado de Goiás ao Mato Grosso, ao Mato Grosso. Pergunta logo, essa mulher demora muito para perguntar. No oeste do Brasil, nós somos os responsáveis aí pela agricultura. Isso! O senhor tem aí jogou na cara dele, Pelo menos uma essa forma. Obra de duplicação, presidente. Ô, Ravena, amanhã vai estar comigo em Rio Verde o ministro do Transporte. Sim. E se você estiver lá, eu vou pedir para ele falar para você, ou falar na fala dele, o que ele vai fazer no estado de Goiás, do ponto de vista de rodovia. Se essa rodovia tem a importância que você está falando, obviamente que ela será... Se essa rodovia tem a importância que você está falando, ele está contestando uma jornalista que mora em Goiás, sabe o que acontece em Goiás, disse que a rodovia é importante e ele está dizendo, se você acha que essa rodovia realmente provar que essa rodovia é importante, por favor, o presidente maravilhoso esse. Levado em consideração pelo governo federal e eu penso que ela foi levada em consideração pelos projetos que Goiás apresentou na Casa Civil, na primeira reunião que eu fiz com os governadores. Então, se você tiver amanhã, eu vou pedir para o nosso ministro falar quais são as obras de infraestrutura prioritárias que nós vamos cuidar
no estado de Goiás. Ô, Ravena, eu queria pedir desculpas ao Cairo, porque o Cairo fez uma pergunta política, eu não respondi, e eu não queria fugir. É verdade, não respondeu. Respondeu. Cairo, a pergunta dele foi, se você não lembra, a pergunta dele foi, olha, o pessoal de Goiás quer entrar no governo e não tem nada para os caras em Goiás. E aí, como é que vai ser, Lula? Dizer o seguinte aqui, a primeira coisa mais normal que existe na política é divergência. Agora, não existe divergência por distribuição de cargo no estado de Goiás com o PT e o nosso ministro que é responsável de discutir essas relações políticas, que é o ministro Padilha. Ou seja, nós estamos montando um governo, nós estamos tentando reconstruir o país. Você sabe que foi aprovada agora a lei para que seja, montado totalmente o nosso governo, e nós vamos fazer tudo o que nós assumimos responsabilidade com os partidos aliados. Afinal de contas, quando a gente assume um compromisso, a gente cumpre. Porque se a gente não cumprir o compromisso, fica muito mais cara a governança depois. Se a gente não cumprir o compromisso, fica muito mais cara a governança depois. Meu Deus do céu. Qual é o compromisso? Eu fico me perguntando, qual é o compromisso? Né? Eu já dei alguns exemplos como é que está funcionando no estado do Pará isso aqui, né? Tem aí o ministro, depois vai ter outro ministro, tem a COP pra cá, tem o Helder Barbalho. E, obviamente, que o PT é o partido que elegeu o presidente da República. O PT participará do governo no Brasil e participará em Goiás. Então, eu não conversei com nenhum companheiro de Goiás ainda, mas agora, depois da tua pergunta, eu vou me interessar. Poxa, eu vou me interessar a conversar com o pessoal em Goiás para saber como é que a gente pode fazer. Eu vou te contar um negócio, vou te dizer. Conversar com os companheiros de Goiás para saber aonde é que o calo está doendo. Valeu, Luzilândia. Porque isso é verdade. Eu penso valeu, que Edmilson. Trata todo mundo com o máximo de respeito. Gente da melhor qualidade. De defesa, João, valeu, João. E a gente não quer que ninguém fique lamentando pelos cantos. A gente quer, que tudo seja feito à luz do dia. Se o PT... A gente quer que tudo seja feito à luz do dia. O Lira chega numa entrevista e diz assim, a diferença entre o orçamento secreto que o Bolsonaro dava era que a gente sabia para onde ele ia. Estava destinado. Chegava no deputado, o deputado já sabia para onde ia. E estava no portal da transparência. A diferença para esse orçamento secreto agora que o Lula está dando é que a gente não sabe para onde vai. É isso que ele está dizendo, que ele quer falar de transparência. Vai ter cargo em Goiás, o PT vai ter cargo em Goiás, mas os outros partidos aliados também vão ter cargo em Goiás. Opa! Institucionalizou aí a venda de cargo. Tá falando, é o que eu digo, o cara fala, deixa ele falar, eu adoro quando ele fala. Deixa ele falar. Por quê? Porque a gente vê realmente quem é essa situação. O PT vai ter cargo? Vai ter cargo, claro, é do governo dele. Mas os nossos aliados também vão ter cargo. É essa que quer dizer, o cara não tá vendo pelo lado técnico. Ele vê pelo lado de se manter no poder. Infelizmente é isso. Isso é PT. Isso é governo de esquerda. É importante que a gente repartiu a nossa vitória, nós temos que repartir a governança desse país. Viu? Repartir a nossa vitória, repartir a governança desse país. Diferente do que foi no governo passado, onde você pegava um técnico, um astronauta e colocava no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde você pegava um técnico que fazia tal coisa e colocava no Ministério tal, a Cátia Abreu no Ministério da Agricultura e por aí, e assim você vai. Agora não, questão política, como eu falei, vai sair a mulher do Vaguinho lá para entrar o Celso Sabino do Pará, lá no Ministério do Turismo. O que ele entende de turismo? A gente não sabe. E agora eu passo a palavra para o colega jornalista Costa Filho, né? Que faz aí a sexta pergunta da nossa rodada de conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente Lula, fascista, mora no Pará, velho. Sulista, tu é doido, o senhor prestigiou o povo pobre brasileiro, sempre o seu linguajar nesse sentido. Agora, o senhor... Ele falou que prestigiou o povo pobre do Brasil, o jornalista falando aqui. O Bolsonaro leva água pro Nordeste, Rio São Francisco, agora voltou os carros-pipa. Aí o cara tem a cara de pau de dizer um negócio desse, meu Deus. Volta ao poder e deu uma reanimada no povo pobre para ter a oportunidade de comprar o seu carro, para levar o filho, o neto da escola. Para comprar agora o seu carro, Você acha que todo mundo tem condição de comprar um carro?
Tu acha que um carro está barato? Não tem, o cara não tem noção. Atadista, fazer compra, essa coisa toda. E eu li nos jornais que tá esbarrando em alguma coisa. O senhor tomou a decisão, e agora? Como é que está essa situação? A Selic 3,75%, o senhor e o Roberto Campos Neto, visando o interesse público nacional, já acertaram os ponteiros, presidente Lula? Costa Filho, obrigado pela pergunta. Olha, a primeira coisa que eu digo para todo mundo é o seguinte: eu sou presidente da República de 215 milhões de brasileiros, mas todo mundo tem que saber que a minha prioridade principal é alavancar, é fazer com que os mais pobres possam subir um degrau no ascenso, sabe, social desse país. É por isso que eu digo o seguinte: o milagre do meu governo em 2003 e 2007... Viu? Ele sempre vai voltar a falar os milagres no meu governo, de 2003 a 2007, no meu governo anterior, nas 2 vezes que nós governamos. Ele sempre vai remeter para dizer que o Brasil vai voltar a crescer, o Brasil vai voltar não sei o quê, vai voltar não sei o quê. Repara bem, eu falo de novo, eu não vi essa live, estou fazendo o react agora. Até 2010, foi a inclusão dos pobres no orçamento da União. E nós estamos fazendo isso com o Bolsa Família agora. Veja que nós começamos dando R$600 para a família, mais R$150 para cada criança até 6 anos de idade, e amanhã começa outra vez R$50 por cada filho até 17 anos. Meu Deus do céu! Deixa eu te contar uma história, um dado aqui rápido, que tu pode procurar no Google aí. Mais de 5 mil funcionários públicos recebiam Bolsa Família ilegal antes do Bolsonaro começar a cortar. Mais de 5 mil funcionários públicos, filiados a partidos políticos. E o que acontecia? Esse dinheiro chegava, essas pessoas pegavam esse dinheiro e devolviam para os seus respectivos partidos políticos. Tá entendendo? É uma farra, meu amigo. Ou seja, é porque nós queremos acabar com a pobreza definitivamente. É importante, nós tínhamos acabado com a fome no Brasil em 2012. E como ele acabou com a pobreza no Brasil? Ele diminuiu a taxa per capita do país. Foi isso. Esse foi o milagre que ele falou. Estou reconhecido pelas Nações Unidas. E eu volto com 33 milhões de pessoas passando fome. Não tem explicação. Aí quem produz a fake news aqui é jornalista. Eu vou te contar. Esse país é o 3º maior produtor de alimento do planeta. Esse país é o maior produtor de proteína animal do mundo. Por que as pessoas têm que passar fome nesse país? Por causa da corrupção, Lula! Por causa da... Tu imagina se tu tivesse devolvido tudo que foi roubado na Lava Jato? Tu imagina se tivesse se devolvido tudo que foi roubado e esquematizado nessa situação de governador? Imagina se os governadores tivessem realmente empregado os 30 bilhões que o Bolsonaro mandou para cá, pro estado do Pará, no tempo da Covid, e se o Helder tivesse feito alguma coisa. Não fez. É por isso que passa fome, por causa da corrupção do país. Então nós vamos cuidar disso com muito carinho. E ontem, quarta-feira, eu fiz uma reunião com os varejistas do Brasil. Estava presente 40 representantes do varejo no Brasil e nós discutimos a questão de juros, a questão do emprego e a questão da retomada do crescimento da economia, que é tudo o que eu preciso. Eu não quero um país, sabe, que seja um país com a maioria pobre. Eu quero um país que a maioria seja de classe média. O cara vem dizer que não quer um país com maioria pobre. O cara defende, presta atenção, o cara defende uma ideologia que Maduro deixou o país dele pobre, Ortega deixou o país dele pobre, Cuba, Fidel, Che Guevara e agora o Dias-Canel mantém o povo cubano pobre, Kim Jong-un mantém o povo coreano pobre. Que mais? O cara, eu não consigo entender. O cara vem dizer uma parada dessa, dizer, eu quero agora. Ele deve dizer que quer um povo de classe média que ganhe lá 6, 7 mil, 8, 10 mil, sei lá, reais por mês. O cara não tá pagando, meu Deus do céu, um piso pro professor, pro enfermeiro, velho. Eu quero que o povo trabalhador ganhe o suficiente para comprar aquilo que ele produz, para comer aquilo que ele quer, para vestir aquilo que ele gosta.
Eu não fiz opção para que o pessoal seja pobre. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de ficar vivendo de bolsa. Tanto, Lula, que tu era um dos metalúrgicos que ganhava acima da média, né? E fazer com que os outros metalúrgicos, os outros operários crescessem contigo, eu não vi. Família, ninguém gosta de ficar vivendo de favor. As pessoas querem viver do seu trabalho. As pessoas querem sustentar a sua família com o suor e o sangue do seu trabalho. E é isso que eu quero construir nesse país. Só que o cara trabalha feito um condenado. Para pagar imposto feito um condenado. Para esse país, para os políticos roubarem. Ontem, se tu não sabe, na calada da noite, eu liguei a televisão ontem à noite, os deputados votando de quase 10 horas da noite. Aí eu digo, porra, tá errado isso aí, vou olhar o que é. Estavam votando a criminalização, sabe de quê? A criminalização do político. Você não pode, mas você que ofende político, você pode ser preso. Se você chamar o político X de ladrão, você vai poder ser preso agora. Em paradas de ônibus, em aeroportos, aonde quer que seja. Você tá entendendo? É esse o nível da situação, é esse o nível. É por isso que eu fiz uma reunião com os varejistas ontem e teve muita crítica à taxa de juros, porque não tem explicação nesse país uma taxa de juros a 3,75 com uma inflação a 4,5%. Não te mete nisso, que tu não sabe nem o que tu tá falando, rapaz. Não te mete nisso. Certo. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhuma explicação. Nós não temos inflação de demanda. O povo não está comprando. O povo não está comprando. O povo, nós temos 72% da população brasileira endividada. E nós estamos agora fazendo um programa chamado Desenrola para ver se a gente consegue resolver parte dessas pessoas que estão endividadas para eles voltarem ao mundo do comércio. Só que ele não diz, o Lula, que o Desenrola é uma dívida que tu vai negociar, o governo vai pagar para ti, escuta bem, o governo vai pagar para ti, tu vai negociar com o governo está devendo o banco X, vai negociar, o Estado vai pagar para o banco, porque o banqueiro não quer perder, e tu vai pagar para o Estado, tá entendendo? E se tu deixar de pagar, o resto do país vai pagar. Tu tá entendendo? Esse que é o negócio. O cara não conta, o cara não fala isso. Sempre vai sair do nosso. Sempre vai sair do nosso. Valeu, Nilson. Também te amo. Outra vez, de poderem comprar outra vez. As pessoas estão endividadas em cartão de crédito porque compraram comida. Então nós temos que tentar ajudar essa gente. São 72% da população brasileira endividada que nós vamos tentar. Nós estamos apenas esperando um aplicativo para que a gente possa colocar um fundo garantidor para que os bancos possam comprar essa dívida, obviamente que pagando, sabe, mais barato, para que o povo brasileiro fique livre da dívida. E aí o comércio vai voltar a funcionar normalmente. E eu acho que nós precisamos construir um país onde todos vivam do seu trabalho e todos tenham um padrão de vida de classe média. É isso que eu quero. Não precisa ter a classe média rica, não. Oh. O que é a classe média? É um trabalhador que ganha 6, 7 mil reais. Eu acho que eu vou jogar na Mega Sena hoje, que eu tô acertando até o que ele vai falar, velho. Eu acabei de te dizer, ele vai dizer que o Brasil vai ter que ter uma classe média que ganha 7 mil, amigo. Ele não tá pagando o piso dos enfermeiros, que é 5, 6 mil reais, se eu não me engano. Ele não paga assim o piso do professor direito. Você tá entendendo? Aí o cara vem dizer que quer... É sempre a ideia da esperança. Vai acontecer, vai acontecer. É o Neymar, sempre vai ser melhor do mundo. Sempre vai dar, sempre vai dar. Não vai. Esse país, desde criança eu penso da seguinte maneira. Desde criança. É o país que sempre vai dar certo e nunca dá. É o que tá acontecendo. Aí tu pega um presidente que ao invés de dizer, ei, nós estamos fazendo isso para poder resolver esse problema. Ele fica na esperança. Nós precisamos. Meu amigo, precisar todo mundo precisa, mano. Ele quer morar numa casinha melhor. Ele quer ter móveis bons. Papo de resenha. Ele quer ter um computador bom, quer ter um televisor bom. Ele quer ter um papo de bar. E nós temos que facilitar a vida dessa gente para que ele tenha acesso a essas coisas. As pessoas não podem viver mendigando todo dia. Valeu, Rodrigo. De comida. Também te amo, cara. Só que vai jantar. Então esse país vai continuar pagando mais imposto, sendo pobre de esquerda também.
Esse país vai voltar a crescer. Valeu, Renato. Vai voltar a gerar emprego. O Brasil vai voltar a crescer, vai voltar. Todo tempo é isso. Vai aumentar salário. O salário mínimo vai aumentar todo ano acima da inflação. Isso vai acontecer. E que se lasque. Que é para isso. A economia, não quero nem saber. Vamos. O povo me elegeu. É que eu vou te dizer. Palavra para o jornalista José Luiz, que faz a pergunta. Vivo do é verdade, Luciane. Presidente Lula, a gente sabe que nos últimos 4 anos... R$18, é isso aí. A preservação do meio ambiente, ela tinha ficado em segundo, terceiro, quarto plano. Isso é puxar saco também, puxar saco. Ao contrário do que muita gente pensa, preservar a natureza hoje significa, inclusive, a possibilidade de você ganhar e ganhar muito dinheiro. A gente está muito focado. Mas ele não deixou tu passar fome aí, FP. Ele não deixou, não teve desabastecimento. Tinha muito país aí que estava desabastecido de comida e aí passando fome. Na pandemia, tu não passou fome, tenho certeza que tu ia lá, tinha pão, trigo, comida, tinha. O nosso cerrado, a gente fala muito da Amazônia, e o Brasil está tendo de volta vários investimentos. O Fundo Amazônia volta praticamente a existir. Esse Fundo Amazônia é um dinheiro que entra, chega nas ONGs e, meu amigo, vai para onde? Eu não sei. Eu moro na Amazônia e não vejo nada acontecer aqui. Com altos investimentos, inclusive de fora. Valeu, Hudson. Para que nós preservemos a natureza. Agora, nós estamos no Cerrado, que é um bioma muito importante também. E o desmatamento no Cerrado no ano passado aumentou não fiquei rico, cara. Mas também não passei fome. A ex-ministra da Agricultura, teve Tereza canhoteiro aí, influencer. Eu era mais feliz com o Bolsonaro. Pois é, isso aí. É uma resposta anterior. Nós, para aumentarmos a produção, não precisamos derrubar mais nenhuma árvore. E nós não precisamos de tanto veneno como aprovaram nos últimos 4 anos. Como fazer... É verdade, Horácio. É verdade. Cerrado é tão importante... 20 anos de PT você ficou rico. Boa, Renato! Como fazer para conscientizar o lado de que colocar veneno não é importante, colocar veneno não é interessante, desmatar não é interessante, é um tiro no pé. Por quê? O agricultor, o pecuarista, sem água, a propriedade dele não vale nada. Não vale nada para vender, não vale nada para produzir, porque sem água não existe pecuária. Eu não sei, cara, mas eu acho que agricultura. Deve ser de um dia desse, nasceu um dia desse. Para colocar isso na cabeça das pessoas e para tentar, assim como o senhor está fazendo com o seu governo, para tentar salvar a Amazônia, o que fazer para tentar salvar o nosso Cerrado? Eu também, cara. Também não. Obrigado pela pergunta. Olha, eu queria começar dizendo que eu não conheço a ministra Tereza Cristina, mas eu tenho informações e tenho a impressão de que ela é uma mulher muito séria e ela deve ter falado a verdade, porque ela era contra o desmatamento. Acontece que ela tinha, sabe, um presidente que fala. Um pouco se lixando para esquece o Bolsonaro! Ele queria derrubar, sabe, as cercas para a boiada entrar em qualquer lugar, por pura ignorância. Por pura ignorância, porque o produtor rural hoje no Brasil, aquela pessoa séria, é isso aí, Marcelo. Aquela pessoa que vive da produção e da exportação, ele sabe que será prejudicial para os seus negócios a gente extravasar em queimadas, entrar em terras que não pode entrar, e poluir rio que a gente não pode poluir. Entrar em terras que não pode entrar. Ontem ele falou, naquela conversa, naquela resenha lá com o Marcos Uchoa, que não precisa mais o MST invadir terra. O MST não tem mais que invadir terra. Deixa pro INCRA. Vai ser o Estado confiscando a tua terra. Te manca, égua. Eles sabem disso. Eu citei agora há pouco o exemplo do parlamento francês, que não quer fazer acordo com o Mercosul, porque ele quer mudança no comportamento brasileiro com relação à agricultura. Todo agricultor inteligente e todo agricultor de bom senso sabe que a preservação ambiental é um valor a mais para os produtos que a gente está produzindo para exportar. Então eu queria te dizer o seguinte, nós assumimos um compromisso de desmatamento zero na Amazônia, mas nós temos que cuidar do Cerrado, temos que cuidar da Caatinga. Tá vendo aí? Como ele é um cara bom de papo? É inegável, ele é bom de papo. Cara, ao longo da minha vida, a minha vida acadêmica, eu analisei discursos. Meus trabalhos sempre foram pautados em análise do discurso, né? Então, eu posso falar com propriedade, tanto a minha graduação quanto o meu mestrado. E o meu doutorado também vai ser em análise do discurso.
Cara, ele fala para o público que ele quer atender, não tem jeito. É o modus operandi. Ele não chega de, não, negativo. A Amazônia é mais importante que o Cerrado, sim. Se ele tava falando do Cerrado, não, agora o Cerrado é o mais importante que a Amazônia. Se ele estivesse falando aqui na Amazônia, a Amazônia é pulmão do mundo, é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Se ele tá lá no Rio Grande do Sul falando da hidrelétrica, a hidrelétrica daqui de Itaipu é a hidrelétrica mais importante do mundo, não tem Amazônia, não tem... É assim que funciona, velho. É assim que funciona. Temos que cuidar do Pantanal. Valeu, Israel. Cuidar da Mata audiência, Atlântica. A gente da melhor qualidade. Esse dia eu queria fazer um gasoduto na Mata Atlântica. Ou seja, é total irresponsabilidade de alguém que só pensa em ganhar dinheiro e não pensa na preservação do planeta. Nós queremos preservar o nosso planeta. Eu vou te dizer uma coisa, Zé Luiz. Nós vamos ser muito duros na fiscalização e na punição das pessoas. Então por que tu tá reclamando do IBAMA barrar a exploração de petróleo a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, Lula? Por que tu tá reclamando com a Marina? Me diz! Tu não tá dizendo que vai ser duro porque a Amazônia tem que ser preservada, porque o Cerrado, a Caatinga, o mundo, o planeta, preciso ganhar um prêmio Nobel. Por que tu tá reclamando que tem que ir lá explorar, Lula? Me diz! Eu não consigo entender essas contradições de discurso. Nós vamos ser muito duros. A Polícia Federal vai agir, a Força Nacional vai agir, a Justiça vai agir, e nós estamos, inclusive, contratando um novo concurso para o IBAMA, porque quando eu deixei a presidência, o IBAMA tinha 1.000... tá vendo aí? Eu não acerto essa... Eu vou jogar na cena hoje. Hoje eu vou jogar na cena. 1.700 funcionários. Hoje o IBAMA só tem 700 funcionários. Não tem nem a capacidade necessária para fiscalização. Nós estamos monitorando isso agora, sabe? De forma extraordinária, via satélite. E nós vamos... Imagina, olha só, como eu não tinha visto ainda essa live, imagina o que vai acontecer. Ele está dizendo que não tem funcionário no IBAMA. O IBAMA está nesse perrengue com o Ministério, com ele, né, com Lula, com o governo, para poder fazer a exploração na Foz do Amazonas lá do petróleo, que tem petróleo para não sei quantos anos lá. Não sei quantos bilhões de barris de petróleo. Aí ele está dizendo que não tem funcionário. Para pensar uma história. Ele começa a colocar os DAS, ele disse que vai fazer concurso. Beleza. Mas até então, não vai ser amanhã nem depois, ele precisa dessa situação agilizada. Ele vai ter que colocar gente para trabalhar no IBAMA. E aí? Será que nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo ano, nós não teremos esse aval? Será? Não sei. Vamos ser muito duros. Nós vamos ser muito duros com aqueles que estão descumprindo a lei e vamos ser e ter muito bom senso e tratar decentemente aqueles que estão cumprindo a lei, aqueles que sabem que a preservação é um valor a mais nos produtos que nós fazemos nesse país. Mano, é isso aí. É isso aí, Renato, é isso aí. Jornalista de Rio Verde, Caio Santos. Valeu, Horácio. Presidente Lula, o senhor é membro do meu sindical, né? Conhece bem essa seara. Os sindicatos brasileiros, principalmente os pequenos, presidentes, têm passado por muitas dificuldades de custeio. Poxa, que pena! Da contribuição sindical obrigatória. Qual é o projeto desse seu governo, desse seu terceiro governo, para ajudar aí os sindicatos, principalmente os menores, os pequenos, que estão tendo muita dificuldade de custeio, presidente? Olha, antes dele responder, deixa eu só te contar um negócio. O Lula, o governo do Bolsonaro, ele praticamente, vou colocar entre aspas, praticamente, eliminou, entre aspas, essa obrigatoriedade do cidadão pagar o sindicato. O governo Lula e Dilma injetavam bilhões nesses sindicatos. Seja qualquer tipo de sindicato. Caiu vertiginosamente no governo Temer e no governo do Bolsonaro. Agora os sindicatos começaram de novo. Agora você vai ser obrigado a pagar. A categoria vai ser obrigada a pagar o sindicato de novo. E aí vai voltar a retomada do crescimento sindical no país. Por quê? De novo, o cara entende que para termos um país industrializado, para nós termos um país desenvolvido, é necessário nós termos apenas a indústria, a fábrica. É o pensamento leninista. Recomendo ler esse livro aqui, ó.
Recomendo ler esse livro. Lenin, Os Camponeses Taylor, do Robert Lira, marxista, mas ele faz uma crítica. E se tu ler de maneira crítica, tu vais entender que o Lenin estava mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão da mudança, quando ele entrou lá. Então, essa é a real situação, né, do sindicato. Olha, Cairo, eu estou com o movimento sindical nesse instante, participando de uma comissão tripartite entre governo, empresários e trabalhadores, para que a gente estabeleça um novo pacto entre capital e trabalho. Para que a gente faça uma legislação trabalhista que seja condizente com o século XXI, com a década de 20 e não com a década de 40. Nós pretendemos fazer com que o movimento sindical volta a ficar forte, porque é bobagem alguém imaginar que o sindicato fraco não ajuda em lugar nenhum do mundo. O sindicato forte, o sindicato fraco não ajuda nada, pô. Na hora do vamos ver, os caras vão, como falou o Marcelo aqui, acho que foi o Marcelo. Marcelo Silva, quando você precisa do sindicato, eles vão pro lado do empregador e não do empregado. Quem foi lá? Tu acha que o sindicalista vai lá brigar para te manter no emprego, tu arrumar um emprego para ti? Não. Tu precisa, às vezes, do serviço do sindicato. O sindicato não consegue o serviço que é ele que tem que fazer. Sei lá, se é um dentista, se é uma escola pro teu filho, qualquer outra coisa. O cara não consegue. Moleque, meu Deus do céu, o pensamento de ontem, mentalidade de anteontem. Parafraseando o próprio Lula na revista Playboy, quando ele deu entrevista. O sindicato tem que ser forte, ele tem que ser participativo, ele tem que ser duro na luta, porque somente assim os trabalhadores brasileiros serão respeitados. Valeu, Anderson. E nós vamos trabalhar isso com muito. Ontem eu fiz a reunião dos varejistas, o Sindicato do Comércio participou e falou igual os empresários. É preciso parar com essa pequenez de que acha que o sindicato tem que ser pobre, tem que ser fraco, que o sindicato não pode fazer nada. O sindicato, quanto mais forte, mais democracia existe no país. Quanto mais forte, mais os trabalhadores vão ganhar. Quanto mais forte, mais a sociedade vai ganhar com o exercício da democracia brasileira. Por isso é que nós vamos fazer uma coisa muito importante numa nova estrutura sindical. Isso é verdade, Marcelo. O dirigente sindical e os empresários têm a competência de compreender o momento que estamos vivendo. Não entendi porque ele falou de democracia dentro do sindicato. Não entendi. Por videoconferência, acabou? Agradecendo ao presidente acabou? Lula da Silva. Poxa, tava tão bom. Para responder, né, as dúvidas aqui da imprensa. Tava maravilhoso, olha. Goiás, agradecer aos colegas José Luiz, da Rádio Interativa de Goiânia, Costa Filho, da Rádio Morada do Sol de Rio Verde e Cairo Santos, da Rádio Líder Bora ver se acabou. Rio Verde. E a gente aguarda... Agora que estava ficando bom, Lula, tu acabou com a entrevista. A inauguração, né, da Ferrovia Norte-Sul, e já tem gente de Jataí perguntando se o presidente vai dar um pulo lá na cidade, já que é tão pertinho, apenas 70 quilômetros, apenas 1 hora de viagem. Isso. Até porque tem também a inauguração de um anel viário ali, e perguntar se... Fala, Hiro! Lula quer regulamentar os APP para sindicalizar, é verdade, ainda tem isso. Aquela região, maioria... votou no presidente Bolsonaro. Presidente Lula, muito obrigada pelo tempo tirado para nós. Ravena, eu quero agradecer a você, ao José Luiz, ao Costa Filho e ao Cairo Santos, e quero te dizer, Ravena, que as eleições... Olha aí, eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai dar uma puxada, vai passar aqui o tapinha na cara do jornalista, deve agradecer, fazer aquela puxação toda, Presta atenção. É claro. A gente briga, a gente xinga, a gente disputa. Quando a eleição acaba... a gente tem que governar. A gente não tem que ficar preocupando se eu tive 10 votos, 20 ou 30 numa cidade, ou se eu tive 1000. As pessoas serão tratadas porque são seres humanos brasileiros. Eu fico imaginando, o Maranhão. Eu fico imaginando o Maranhão, que votou em peso nesse cara, que tem um governador lá, que é do Partido Comunista, que tem o Flávio Dino como senador, e que tem o país mais... É o estado mais pobre do país. Eu fico imaginando se o estado que deu um monte de voto para ele tá do jeito que tá, imagina os estados que não deram voto para ele. Que vivem nas cidades brasileiras, que produzem para esse país e que, portanto, nós temos que tratá-los dignamente. E assim será feito também em Rio Verde. Por isso, Ravena, muito obrigado a todos vocês, e eu espero que a gente possa fazer
uma nova entrevista quando vocês entenderem que é necessário. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Ai, um beijo no coração de vocês. E nós transmitimos essa tava tão bom a entrevista. De comunicação em nome do presidente Gilson Almeida, a todas as rádios que integram Goiânia, Buriti Alegre, Tumbiara, Catalão, Jaraguá, Jataí, São Luís de Montes Belos, Santo Antônio do Descoberto, Canápolis, Camaçari e Rio de Janeiro, e também vai ser transmitido parte dessa entrevista às 7 emissoras. Essa live do Lula, a TV Sucesso, a informação que me passaram ainda agora é que não chegou o pico de 2.000 pessoas simultâneas no canal do Lula. Tu imagina? Já fizemos. Tá encerrado? Tá rolando ainda, presidente? Tá rolando? Tá no ar ainda? Poxa, tá no ar, presidente? Um abraço, presidente, do Gilson Almeida, que é o presidente do Grupo Sucesso de Comunicação. Ele já quer, tá falando muito do presidente, aqui é um negócio com ele. Todas as rádios. Nós vamos transmitir também as 7 emissoras de televisão da TV Sucesso Record, a TV Sucesso, inclusive, de Rio Verde, vai estar transmitindo, e também a Rádio de Brasília, né, também transmitiu essa entrevista do Olha aí. O presidente Gilson Almeida está externando aqui o abraço em nome de todo o Grupo Sucesso de Comunicação. Verdade, Hudson. Dizendo que o Grupo Sucesso de Comunicação que recebe... Cadê a picanha, né, Marcelo? Portas abertas, e está dando as boas-vindas ao senhor amanhã, sexta-feira, aqui no nosso estado. Tá, um abraço para ele também, Ravena. Tá certo, acabou? Acabou a entrevista com o Lula? Acabou a entrevista com o Lula. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui direitinho aqui. Gente, vocês viram aí, né? Fizemos aí um react do que o Lula falou. Deixa eu mandar só um abraço pra galera aqui, que a gente já vai sair também 10 horas, pontualmente, ficou mais de uma hora de resenha. E a gente só tem a agradecer a audiência de vocês, tá certo? E a gente vai continuar fazendo essas lives aí, partindo dos discursos do Lula, para que a gente possa entender mais o pensamento político brasileiro. Tem um livro de um comunista também, chamado Sérgio Faoro, O Pensamento Político Brasileiro. Leiam,